Provérbios capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua benigna é árvore de vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. O tolo despreza a instrução de seu pai, mas o que observa a repreensão se haverá prudentemente. Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos ganhos do ímpio existe perturbação. Os lábios dos sábios derramam o conhecimento, mas o coração dos tolos não faz assim. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ao que segue a justiça, ele ama. Correção severa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. O inferno e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais os corações dos filhos dos homens. O escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará aos sábios. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. O coração entendido buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apresentará de estultícia. Todos os dias do oprimido são maus, mas o coração alegre é um banquete contínuo. Melhor é o pouco, com o temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é a comida de hortaliça, onde há amor, do que o boi cevado e com ele ódio. O homem iracundo suscita contendas, mas o que tarda em irar-se apaziguará a luta. O caminho do preguiçoso é cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é bem aplanada. O filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. A estultícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem entendido anda retamente. Quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. O homem se alegra em responder bem, e quão boa é a palavra dita a seu tempo. Para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno embaixo. O Senhor desarraiga a casa dos soberbos, mas estabelece o termo da viúva. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal, mas as palavras dos puros são aprazíveis. O que agir com avareza perturba a sua casa, mas o que odeia presentes viverá. O coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios jorra coisas más. O Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos ele escutará. A luz dos olhos alegra o coração, e a boa notícia fortalece os ossos. Os ouvidos que atendem à repreensão da vida farão a sua morada no meio dos sábios. O que rejeita a instrução menospreza a própria alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. Amém. Até aqui. Seja sincero, por favor. Não minta, porque mentira é pecado. Quando é que você faz certinho as coisas que você deve fazer? Quando é que você capricha, mas capricha mesmo? Não é quando você sabe que outras pessoas estão te observando? Ou quando outras pessoas vão julgar aquilo que você está fazendo? É nessas horas que você capricha aquilo que você deve fazer. É nessas horas que você faz tudo certinho. Mas se você tem a certeza de que ninguém está te olhando, de que ninguém está te observando, se você tem a certeza de que ninguém vai julgar aquilo que você está fazendo, você se sente livre para fazer um trabalho meia boca, como nós falamos
normalmente. Você se sente em liberdade para fazer um trabalho não muito caprichado, porque afinal de contas, ninguém vai ficar sabendo. Ninguém vai ver. Ninguém vai me julgar por aquilo que eu estou fazendo aqui, então eu posso fazer de qualquer jeito. Isso é próprio da natureza humana caída em pecado. E nós somos assim desde que nós éramos crianças. Quando crianças, quando deveríamos fazer alguma coisa e sabíamos que estávamos sendo observados, nós fazíamos direitinho aquilo que deveria ser feito. Mas quando a gente sabia que ninguém estava olhando, que o pai, que a mãe estavam longe, quando a gente sabia que não havia nenhum outro adulto por perto, quando a gente sabia que não havia nenhuma outra criança que poderia nos entregar, a gente fazia aquilo que deveria de fazer de qualquer jeito. Às vezes a gente nem fazia aquilo que deveria de ser feito. Nós éramos assim desde crianças e a maioria de nós, se não todos nós, carregamos esse mau costume e esse pecado para a vida adulta. Isso significa que mesmo depois da nossa conversão a Deus por meio de Jesus, muitas vezes nós nos importamos mais em obedecer a Deus quando estamos sendo observados por outras pessoas. Muitas vezes nós nos importamos mais em obedecer a Deus quando estamos sendo observados por outras pessoas. Por aqueles que sabem que nós somos crentes, por aqueles que sabem que nós somos discípulos de Jesus, ou até mesmo por outros irmãos em Cristo. Nós sabemos que estamos sendo observados, então a gente tem que obedecer certinho agora a Deus, porque nós estamos sendo observados. Mas quando nós estamos sozinhos, ou quando estamos apenas nós e a nossa família, que se torna cúmplice desse nosso comportamento errado e pecaminoso, quando estamos só aqueles nós que sabemos que quando nós estamos sozinhos a gente pode fazer dessa forma, mas quando tem outras pessoas junto a gente não pode fazer. Quando nós estamos sozinhos, aí nós obedecemos a Deus não da mesma forma como obedecemos quando outras pessoas estão conosco. Quando você consegue reconhecer que fizeram isso pelo menos uma vez depois que se converteram? Infelizmente é assim que nós somos. O problema, existe um problema aqui, e esse problema muitas vezes nos passa desapercebido. É que uma obediência a Deus que é feita pela metade, por exemplo, Deus não conta como sendo uma obediência pela metade. Uma obediência pela metade em que nós temos consciência que estamos obedecendo apenas pela metade. Não é uma coisa que nós não temos consciência, não é uma coisa que nós não entendemos ainda e mesmo assim Deus vai cobrar de nós. Não, nós já entendemos que devemos fazer, mas naquele momento, como nós estamos sozinhos, como não tem ninguém conosco, a gente pensa, bom, não preciso fazer tudo aquilo que Deus ordenou, eu posso fazer só até a metade. Quando Deus nos observa fazendo isso, Ele não pensa como nós. Deus não considera que nós obedecemos pela metade. Deus não pensa assim, bom, pelo menos ele obedeceu pela metade. Deus considera essa nossa obediência pela metade como sendo uma desobediência completa. Uma obediência de apenas 30% é, na verdade, para Deus, uma desobediência de 100%. Isso é que muitas vezes nos passa desapercebido. E um outro detalhe que nos passa desapercebido
é o seguinte: quando nós estamos sozinhos, na verdade, nós nunca estamos sozinhos. Porque Deus está conosco. E aqui é que a gente demonstra toda a nossa estupidez e, desculpe, burrice. Porque quem é mais importante? As pessoas que nos veem e nos julgam ou Deus que nos vê e nos julga? É Deus. Porque se alguém vê eu fazendo alguma coisa errada, essa pessoa não tem o poder e a autoridade para me lançar no inferno por aquilo que eu estou fazendo de errado. Mas Deus tem essa autoridade. Deus sempre está conosco, Deus sempre está junto a nós, nos observando, e Ele está sempre plenamente ciente de tudo aquilo que nós fazemos e falamos. E Ele conhece, inclusive, os nossos pensamentos mais íntimos. Essa verdade é uma notícia terrível para os incrédulos. Mas, ao mesmo tempo, é maravilhosa para os filhos de Deus. Terrível para os incrédulos, porque aquele que o julgará no último dia, ele mesmo está testemunhando tudo aquilo que eles estão fazendo de errado. O juiz está testemunhando tudo aquilo que está sendo feito de errado. De modo que ele não vai precisar de testemunhas no último dia. Ele não vai precisar que alguém se apresente diante dele, levante a mão direita, levante a mão direita, coloque a mão esquerda sobre a Bíblia e jure dizer toda a verdade, nada além da verdade. E agora eu esqueci, são 3, né? 3 expressões que mas eu esqueci, tudo bem. Deus não vai precisar disso porque Ele é a própria testemunha, Ele está observando tudo aquilo que está sendo feito. Então essa é uma notícia terrível para os incrédulos, é uma notícia terrível para aqueles que se recusam a crer em Jesus. Mas ela é maravilhosa para os filhos de Deus, porque a presença de Deus junto a eles os consola. A presença de Deus junto a eles os anima para que eles possam crescer sempre mais na obediência do seu Pai Celestial, para que eles não façam mais aquilo que nós fazemos costumeiramente, para que eles não façam, não obedeçam apenas 30% da vontade de Deus ou apenas metade da vontade de Deus, mas para que eles obedeçam 100% da vontade de Deus. E o que é que Deus, o nosso Pai, espera de nós, os seus filhos? Que nós vivamos segundo a sabedoria dele, que nós vivamos segundo aquilo que a palavra dele nos ordena. Provérbios 15 nos anima em direção a uma vida vivida segundo a sabedoria de Deus, nos ensinando que Deus está sempre conosco e que Ele conhece tudo a nosso respeito. Deus está em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Deus está sempre conosco. E Ele conhece todas as coisas a nosso respeito. E Provérbios 15, então, usa essa verdade para nos animar em direção a uma obediência plena à vontade de Deus, a uma obediência plena à sabedoria de Deus. Nos anima a que nós vivamos a nossa vida neste mundo de acordo com a sabedoria de Deus. Nessa noite, o Espírito Santo quer te admoestar e quer te animar nessa verdade bíblica. Viva de acordo com a sabedoria de Deus, pois Deus está com você e conhece tudo a teu respeito. E nós começamos Provérbios 15 com um tema que é muito comum a esse livro de sabedoria. Acho que praticamente todos os capítulos de Provérbios falam acerca desse tema, que é o uso que nós fazemos das palavras. A sabedoria de Deus deve controlar o modo como nós, filhos de Deus, devemos usar as nossas palavras. O versículo 1 diz o seguinte: a resposta branda desvia o furor, desvia a ira,
mas a palavra dura suscita a ira, suscita o furor. São poucas as pessoas que gostam de se envolver numa briga, né? Eu não falo aqui de uma briga em que as pessoas estão trocando socos entre si. Eu falo de numa discussão. São poucas as pessoas que gostam de discutir, de brigar. Mas formando quase que um paradoxo com essa afirmação de que são poucas as pessoas que gostam de se envolver numa briga, são poucas as pessoas que, tendo se envolvido numa briga, são poucas as pessoas que, tendo se envolvido numa discussão, estão dispostas a pôr um fim naquela discussão. Isso forma quase que um paradoxo. São poucas as pessoas que gostam de se envolver numa briga, mas ao mesmo tempo são poucas as pessoas que, tendo se envolvido numa briga, estão dispostas a pôr um fim na discussão. Esse comportamento contraditório e pecaminoso, ele foi eternizado naquele ditado que afirma o seguinte: eu dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair de uma. Esse ditado eu ouvi pela primeira vez num desenho do Pernalonga, mas ele só citou a primeira parte do ditado. Por isso que eu pensei que o ditado completo, quando eu era criança, eu pensei que o ditado completo era apenas eu dou um boi para não entrar numa briga. Mais tarde eu aprendi que a segunda metade diz o seguinte: e uma boiada para não sair dela. Quer dizer, eu estou disposto a pagar uma certa quantia para não ter que brigar, para não ter que discutir. Mas se eu estiver discutindo, eu pago muito mais para não precisar parar de discutir. Eu quero é continuar brigando mesmo. Uma vez tendo iniciado a discussão, poucos de nós estamos dispostos a, entre aspas, perder a briga, para então pôr um fim à discussão e apaziguar os ânimos. Nós queremos é vencer a briga. Nós queremos é vencer a discussão. E, se possível, destruir os nossos oponentes no processo. Mas nós não devemos ser assim, porque essa não é a sabedoria de Deus. Essa não é a forma como Deus quer que nós vivamos esse mundo. Deus não quer que nós usemos as nossas palavras para suscitar brigas e para continuar brigas. Deus quer que nós usemos as nossas palavras para trazer paz, para desviar a ira, para desviar o furor. A sabedoria de Deus afirma que nós devemos dar uma resposta branda, para, desse modo, desarmar o furor, desarmar a ira da pessoa com a qual nós estamos discutindo. Mas o que significa dar uma resposta branda? O que significa isso? Será que dar uma resposta branda significa concordar com a outra pessoa, mesmo quando a outra pessoa está errada? Porque essa é uma forma de acabar com a briga, né? Eu estou brigando com uma pessoa, estou discutindo com uma pessoa, eu sei que aquela pessoa está errada. Mas eu quero parar de brigar, eu quero parar de discutir. Agora até lembrei um episódio do Pernalonga, tinha lá acho que o personagem era Eufrazino Puxa-Briga. Eu não quero parar de brigar. Não, eu não posso parar de brigar, eu não posso parar de discutir. Mas eu quero parar de brigar, eu quero parar de discutir. Só que eu sei que a outra pessoa está errada. Será que dar uma resposta branda significa concordar com um erro daquela pessoa para que a discussão possa acabar? Essa questão é extremamente importante, né? Especialmente no contexto familiar, entre os casais, mas também entre os amigos, do ambiente de trabalho e também no ambiente da igreja, entre os santos, na comunhão dos santos. Será que dar uma resposta branda significa simplesmente concordar com os erros da pessoa que está enganada?
Em primeiro lugar, vamos considerar a situação onde a outra pessoa está certa e nós estamos errados. Nesse caso, se nós temos consciência de que a outra pessoa está certa e que nós estamos errados, e a gente só está discutindo porque a gente é orgulhoso demais para reconhecer que nós estamos errados e que a outra pessoa está certa, o que nós devemos fazer é o seguinte: nesse caso, dar uma resposta branda significa humildemente reconhecer que nós estamos errados. E então, pedir perdão por insistirmos tanto no erro a ponto de despertar aquela discussão, aquela briga. Tudo bem, mas e se nós estivermos certos e a outra pessoa errada? Nesse caso, com calma, com paciência, com voz controlada, não gritando, porque se você gritar, a outra pessoa vai gritar também, e daí nunca vai acabar a briga. Então, com calma, com paciência, com voz controlada, nós devemos reafirmar a nossa posição, que nós cremos estar certa, mas nós não paramos aí. Nós acrescentamos o seguinte: nós acrescentamos que voltaremos a tratar do assunto somente quando os ânimos estiverem calmos, num ambiente de diálogo tranquilo, no qual cada um poderá se expressar plenamente, sem gritos e nem discussões. Quando então a opinião de ambos, ou se forem mais de duas pessoas, a opinião de todos serão testados pela palavra de Deus, que será o juiz final e absoluto da questão que está sendo tratada. Você percebe a diferença? Se nós simplesmente afirmamos a nossa posição com gritos, de forma descontrolada, a outra pessoa não vai nos ouvir. E a discussão vai continuar. A briga vai continuar. Nós somente vamos conseguir aumentar a ira e o furor da outra pessoa. E então, ainda que a nossa opinião seja a opinião correta, segundo a sabedoria de Deus, nós já teremos perdido a razão, porque nós estamos falando aquilo que é correto, mas nós estamos falando aquilo que é correto da forma errada. Nós estaremos instigando ainda mais a briga, ao invés de terminar ela de uma vez por todas. E daí a briga vai se prolongar, e daí os dois vão começar a falar coisas que vão ferir. Eu estou pensando agora principalmente na questão do casal, né? O marido e mulher. O marido vai falar coisas pesadas para sua mulher, vai ferir ela, a mulher também vai falar coisas pesadas para o marido, vai ferir ele. E além disso, é muito difícil, talvez até mesmo é impossível convencer a outra pessoa que ela está errada e você está certo, enquanto você está gritando com ela. Ninguém se convence no grito. Você nunca vai conseguir convencer a outra pessoa gritando com ela. Se você quer convencer a outra pessoa de que ela está errada e você está certo, não é através de gritos que você vai fazer isso. É através de uma conversa calma, tranquila. Porque enquanto está todo mundo gritando, se tem um casal brigando, os dois estão gritando, nenhum dos dois está ouvindo. Se os dois estão gritando, nenhum dos dois estão ouvindo. Nenhum dos dois está raciocinando, nenhum dos dois está pensando. Mas quando nós respondemos com calma, e então simplesmente nos negamos a continuar o assunto, mesmo que a outra pessoa continue gritando, se nega a continuar o assunto. Você reafirma a posição com calma, tranquilidade, e se nega a continuar brigando.
a usarmos, ou melhor, quando respondemos com calma e então nos negarmos a continuar o assunto até que os ânimos estejam calmos e ocorra um diálogo verdadeiro, nós desarmamos a ira e o furor da outra pessoa, porque talvez ela vai continuar gritando, mas ela não vai continuar gritando por muito tempo, porque não tem graça ficar gritando sozinho, né? Não tem graça. A pessoa vai gritar talvez por mais 5 minutos e vai parar, porque você não está respondendo, você não está gritando junto. Ao usarmos as nossas palavras conforme a sabedoria de Deus em favor da reconciliação e da pacificação, nós tornamos a sabedoria de Deus atraente àqueles que rejeitam a Deus e a sua sabedoria. Versículo 2. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. A língua dos sábios adorna a sabedoria. A língua dos sábios torna a sabedoria mais bela, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Por que isso? Por que quando nós usamos as nossas palavras conforme a sabedoria de Deus, ficando aqui ainda no contexto do versículo 1, ao invés de instigar ainda mais a briga, nós usamos a sabedoria de Deus para terminar a briga, para terminar a discussão? Por que ao usarmos as nossas palavras conforme a sabedoria de Deus, em favor da reconciliação, em favor da pacificação, nós tornamos a sabedoria de Deus atraente àqueles que rejeitam a Deus e a sua sabedoria? Porque, como nós dissemos antes, a maioria das pessoas simplesmente não suporta viver no meio de brigas e discussões constantes. Quando a gente está brigando, a gente não quer parar. Mas a maioria das pessoas não quer brigar. A maioria das pessoas não quer discutir. Só que elas são orgulhosas demais para não brigar. Elas são orgulhosas demais para não discutir. E então, quando elas entram numa briga, quando elas entram numa discussão, elas não querem parar. Só que esse não querer parar fere tanto a pessoa com a qual elas estão brigando, quanto a elas mesmas. Porque a briga, a discussão não faz bem para ninguém. E a sabedoria de Deus, associada à regeneração dos nossos corações pelo poder do Espírito Santo, nos ensina a como evitar discussões e brigas. É dessa forma que os filhos de Deus tornam a sabedoria de Deus bela, atraente àqueles que rejeitam a Deus. Porque as pessoas vão pensar o seguinte: poxa vida, olha só, olha aquele casal. Eu sei que eles têm certos desentendimentos, né? Porque que casal não tem desentendimentos? Mas a gente nunca vê eles brigando da forma como nós aqui em casa brigamos. O que será que eles têm? Que sabedoria é essa que eles têm? Que eles conseguem ter certos desentendimentos, mas eles conseguem se entender sem brigar um com o outro, sem discutir um com o outro, sem gritar um com o outro. Isso vai levar as outras pessoas, os incrédulos, a pensar: poxa vida, eu gostaria de ter aquilo que eles têm. Eu também gostaria que a minha família fosse assim. Agora imagine o que os incrédulos pensarão se eles observarem você agindo de forma igualzinha a eles. Numa briga, numa discussão. O que eles vão pensar quando eles percebem que você usa as suas palavras de forma tola, assim como eles fazem? Eles vão assumir que a sabedoria de Deus não é melhor e nem superior à tolice deles.
Porque eles vão pensar assim, tudo bem, eles vão na igreja lá, todo dia que tem culto lá na igreja deles, eles vão lá, mas o que adianta? A vida deles é igual à nossa, eles fazem as mesmas coisas que nós fazemos. Eles são tão infelizes quanto nós. E depois eles vêm aqui nos evangelizar, dizendo que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados e crer em Jesus, mas que diferença Jesus faz na vida deles? Eles vão assumir que a sabedoria de Deus não é melhor e nem superior à tolice deles. E desse modo você estará falhando no seu dever de pregar o evangelho a eles, porque você até vai pregar o evangelho para eles. Mas eles vão pensar, eu não preciso disso. Não fez diferença nenhuma na vida deles. Mas se a tua família, se os teus amigos, se os teus vizinhos, se os teus colegas de trabalho notarem como as suas palavras são sempre usadas para trazer a paz, para trazer a reconciliação, você estará demonstrando quão melhor e quão superior é a sabedoria de Deus quando comparada com a tolice deles. E então a tua tarefa de evangelizar será mais produtiva. Vai ser mais fácil você evangelizá-los. Porque você jamais vai precisar dar a desculpa dos hipócritas. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Você jamais vai precisar dar essa desculpa. Porque aquilo que você diz é aquilo que você faz. Porque você demonstra como a sabedoria de Deus é útil e é superior a qualquer outra coisa que possa existir nesse mundo. Você está adornando a sabedoria de Deus. Você está embelezando a sabedoria de Deus. Você está tornando a sabedoria de Deus atraente àqueles que desprezam a Deus e a sua sabedoria. Agora pense o seguinte, a sabedoria de Deus, ela não precisa que nós a tornemos atraente. Ela não precisa que nós a tornemos mais bela aos olhos do mundo. Porque a sabedoria de Deus já é perfeita em si mesmo, porque ela é a sabedoria de Deus. Mas ainda assim, Deus quer que você embeleze ainda mais a sua sabedoria já perfeita, e você fará isso usando as suas palavras conforme a sabedoria de Deus. E existem 2 incentivos para você usar as suas palavras segundo a sabedoria de Deus. Versículos 3 e 4. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua benigna é árvore de vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. O primeiro incentivo está no versículo 3. O primeiro incentivo é a onipresença e a onisciência de Deus. Não há lugar onde Deus não esteja e não existe pessoa a quem Deus não conheça por completo. Deus está em todos os lugares contemplando os bons e os maus. Não há lugar onde Deus não esteja e não existe pessoa a quem Deus não conheça por completo. Como nós afirmamos na introdução, para os incrédulos isso é aterrorizador, porque aquele que o julgará no último dia está também testemunhando todos os seus pecados. Mas para os filhos de Deus, a onipresença de Deus e a onisciência de Deus é encorajador, porque conhecendo todas as tuas fragilidades, Ele te concede graça, Ele te concede poder para que você possa obedecer à sua sabedoria. Este é o primeiro incentivo, para que nós usemos as nossas palavras segundo a sabedoria de Deus. Deus está em todo lugar, contemplando os maus e os bons. O segundo incentivo é que o modo como nós usamos as nossas palavras afeta não apenas as pessoas que nos ouvem, mas afeta a nós mesmos. Que é o versículo 4. A língua benigna é árvore
de vida, a língua que fala coisas boas, é uma árvore de vida, é uma árvore que dá vida. Mas a perversidade nela, a perversidade na língua, a língua que fala com perversidade, deprime o espírito. Qual o espírito que é deprimido? Não, quer dizer, o espírito das outras pessoas é deprimido quando elas nos ouvem falando coisas que são perversas, mas o nosso próprio espírito fica deprimido. Mas como isso acontece? Ocorre o seguinte: se as palavras que nós falamos aos outros não são controladas pela sabedoria de Deus, tampouco as palavras que nós falamos a nós mesmos serão controladas e conformadas à sabedoria de Deus. Se nós não nos importamos que as palavras que nós falamos às outras pessoas sejam conforme a sabedoria de Deus, as palavras que nós falamos a nós mesmos, os nossos pensamentos, as nossas ideias, os nossos raciocínios, nada disso será controlado pela sabedoria de Deus. E tudo aquilo que não é controlado pela sabedoria de Deus conduz à morte. E o primeiro passo em direção à morte é a depressão, é o espírito deprimido. Na mesma forma como falamos palavras que são destrutivas aos que nos ouvem, invariavelmente nós também vamos falar palavras que são destrutivas a nós mesmos. Os filhos de Deus muitas vezes se tornam depressivos exatamente por causa disso. Nós falamos a nós mesmos palavras que são contrárias à sabedoria de Deus. O nosso monólogo interior, os nossos pensamentos, a forma como nós entendemos e enxergamos a vida não concorda com a sabedoria de Deus. Isso deprime os filhos de Deus. Muitas vezes o que ocorre é isso. E isso demonstra incredulidade, porque aquilo que nós pensamos contradiz aquilo que a palavra de Deus afirma. Logo, nós estamos demonstrando falta de fé na palavra de Deus. Nós estamos demonstrando que não cremos de fato em Deus. Nós estamos demonstrando a nossa incredulidade. E já passou da hora de nós nos arrependermos dessa incredulidade e confessarmos com fé e esperança a sabedoria de Deus. Porque sim, o sofrimento e a dor são reais, mas eles não são mais reais do que aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E a nossa tendência como filhos de Deus, muitas vezes, é que nos nossos pensamentos nós tornamos o nosso sofrimento e a nossa dor mais reais do que a própria palavra de Deus. Nós tornamos o nosso sofrimento, a nossa dor, mais reais do que as promessas de Deus. E daí o nosso espírito fica deprimido. Versículo 5. O tolo despreza a instrução de seu pai, mas o que observa a repreensão se haverá prudentemente. Aqueles que são tolos, pela sua incredulidade e tolice, desprezam a sabedoria de Deus e por isso mesmo agem conforme a sua própria tolice. Já os filhos de Deus são aqueles que recebem tanto a instrução de Deus quanto a sua repreensão e por isso mesmo demonstram
prudência nos seus pensamentos, nas suas palavras e nas suas ações. Agem com prudência, pensam com prudência, falam com prudência. Versículo 6. Na casa do justo há um grande tesouro, mas os ganhos do ímpio há perturbação. O Filho de Deus não despreza a sabedoria de Deus, a sabedoria do seu Pai, exatamente porque reconhece nela um tesouro de valor inestimável. O Filho de Deus não despreza a sabedoria do seu Pai Celeste, exatamente porque enxerga nela, enxerga na sabedoria de Deus, um tesouro de valor inestimável, que rende cada vez mais em direção à vida eterna. Já tudo aquilo que o ímpio conquista com a sua impiedade redunda em inquietação, em incomodação, que é apenas uma prévia da eternidade de maldição que ele vai enfrentar caso ele não se arrependa e creia em Jesus. Por isso mesmo, os nossos corações devem estar permeados pela palavra de Deus. Versículo 7. Os lábios dos sábios derramam conhecimento, mas o coração dos tolos não faz assim. Os nossos corações devem estar permeados pela palavra de Deus, para que quando nós falarmos, as nossas palavras jorrem a sabedoria de Deus. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Os corações, os nossos corações, devem estar permeados pela palavra de Deus, para que quando nós falarmos, as nossas palavras jorrem a sabedoria de Deus que habita e comanda os nossos corações. Mas como é que a palavra de Deus vai permear os nossos corações? Como é que a palavra de Deus vai habitar e vai comandar os nossos corações? Através da leitura e do estudo da palavra de Deus. Da meditação na palavra de Deus. Não existe outra forma. Se você quer estudar matemática, né, por alguma razão você quer estudar matemática, você aprendeu matemática na escola, esqueceu e agora quer rever de novo os conceitos da matemática. Não adianta você comprar um livro-texto de matemática e deixar ele lá na estante, né? Você não vai aprender matemática dessa forma. O que você tem que fazer? Você tem que abrir o livro e ler o livro. E reler de novo. E reler até que você entenda. E fazer os exercícios que estão no livro. É da mesma forma que a gente vai, que a palavra de Deus vai permear os nossos corações. É da mesma forma que a palavra de Deus vai habitar os nossos corações e vai comandar os nossos corações. É através da leitura e do estudo da palavra de Deus. E além disso, do assentar-se para ouvir a pregação da palavra de Deus. Mas não apenas isso, porque é necessário que nós corrijamos o nosso estilo de vida toda vez que a palavra de Deus nos convence de algum erro ou de algum pecado. Fazendo isso, a sabedoria de Deus habitará e comandará os nossos corações, de modo que quando nós abrirmos os nossos lábios, as nossas palavras jorrarão a sabedoria de Deus. E nesse caso, não apenas para os outros, mas para nós também. Para corrigir aquele erro, aquela falha, no nosso monólogo interior, nós ficarmos fazendo com que a dor e o sofrimento seja superior à promessa de Deus, seja superior àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Porque do contrário, as nossas palavras não serão diferentes das palavras dos incrédulos. Do contrário, os nossos conceitos não serão diferentes dos conceitos dos incrédulos. Os nossos corações ainda estarão debaixo da mesma influência que comanda os corações dos incrédulos. A consequência disso, tanto para o bem quanto para o mal,
vai se mostrar nas orações que nós fazemos a Deus e no modo como Deus recebe as orações que nós fazemos a Ele. Versículo 8: o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. A palavra de Deus afirma que os filhos de Deus receberam o privilégio de se apresentarem diante de Deus para com Ele ter comunhão, para oferecer louvor, adoração, ações de graças, intercessões, súplicas, petições e assim por diante. Esse é o privilégio dos filhos de Deus. Se apresentar diante de Deus para oferecer a Deus orações. Mas a palavra de Deus nos alerta que muitas vezes Deus não responde à oração dos seus filhos porque nós não oramos segundo a sua vontade. Eu vou repetir porque isso é importante. A palavra de Deus nos alerta que muitas vezes Deus não responde às nossas orações, Deus não responde à oração dos seus filhos porque nós não oramos segundo a sua vontade. E quando nós falamos de vontade de Deus, as coisas começam a ficar um pouquinho complicadas, porque a palavra de Deus fala da vontade de Deus em pelo menos 2 sentidos diferentes. E normalmente nós confundimos esses 2 sentidos. Quando falamos da vontade de Deus, é necessário que nós aprendamos a distinguir entre a vontade, presta atenção, entre a vontade preceptiva de Deus e a sua vontade decretiva. O que é que são esses palavrões? A vontade preceptiva de Deus são os seus preceitos. Preceptivo de preceito. A vontade preceptiva de Deus são os preceitos de Deus, são as leis de Deus, são os mandamentos de Deus. E a vontade decretiva de Deus diz respeito aos seus decretos soberanos e eternos que se desenrolam na história humana. Por exemplo, de acordo com a vontade preceptiva de Deus, de acordo com os preceitos, as leis, os mandamentos de Deus, Deus proibiu terminantemente o assassinato. Porque está escrito, não matarás. A vontade preceptiva de Deus é que ninguém seja assassinado. Essa é a vontade preceptiva de Deus. Que ninguém seja assassinado. Não matarás. Mas com relação à sua vontade decretiva, Deus decretou soberanamente e desde a eternidade que Jesus fosse assassinado na cruz. Para que pela sua morte o seu povo fosse salvo dos seus pecados. Vocês conseguem perceber a diferença? Pela vontade preceptiva de Deus, não é da vontade de Deus que ninguém seja assassinado. Porque Deus ordenou, não matarás. Mas na vontade decretiva de Deus, Deus decretou que o seu filho fosse assassinado na cruz. Quer dizer, é da vontade de Deus que ninguém seja assassinado, mas ao mesmo tempo foi da vontade de Deus que Jesus fosse assassinado. Quando a gente simplesmente fala de vontade de Deus, foi da vontade de Deus que ninguém é da vontade de Deus que ninguém seja assassinado, mas foi da vontade de Deus que Jesus fosse assassinado, parece uma contradição, mas na verdade não é uma contradição porque nós estamos usando vontade aqui em 2 sentidos diferentes. A primeira vez que nós usamos vontade, não é da vontade de Deus que ninguém seja assassinado, nós estamos falando da vontade preceptiva de Deus. A lei de Deus ordena que ninguém seja assassinado. E quando nós afirmamos que foi da vontade de Deus que Jesus fosse assassinado na cruz, nós estamos falando acerca da vontade decretiva de Deus, acerca dos decretos de Deus. Essa é a distinção entre a vontade preceptiva de Deus, os mandamentos de Deus, a lei de Deus, e a vontade decretiva de Deus, os decretos de Deus que se desenrolam na história humana.
Antes, nós afirmamos que algumas vezes Deus não responde à oração dos seus filhos porque a oração deles não se conforma à sua vontade. Mas qual vontade? O que nós queremos dizer com isso? A vontade de Deus, a que nos referimos com relação à oração, é a vontade preceptiva de Deus ou é a vontade decretiva de Deus? Quando falamos em oração, sempre nós nos referimos à vontade preceptiva de Deus e não à sua vontade decretiva. Porque os preceitos de Deus nós conhecemos, mas os decretos de Deus nós não conhecemos. Então, como nós poderíamos orar segundo os decretos de Deus se nós não conhecemos os decretos de Deus? Então, obviamente, quando a palavra de Deus afirma que muitas vezes Deus não responde à oração dos seus filhos porque essa oração não é feita segundo a sua vontade, essa vontade aqui não é a vontade decretiva, não se refere àquilo que Deus decretou eternamente para acontecer na história humana, mas se refere à vontade preceptiva de Deus, aos mandamentos de Deus, à lei de Deus, aquilo que Deus considera como sendo bom, agradável e desejável. Nós conhecemos alguns dos decretos de Deus, mas não todos. Por exemplo, nós sabemos que Deus decretou desde antes da fundação do mundo que Jesus fosse crucificado. Nós sabemos disso porque a palavra de Deus nos diz isso. Nós sabemos também que Deus decretou que os seus filhos serão conformados à imagem de Jesus e experimentarão uma eternidade de bênção junto a Ele mesmo. Nós sabemos disso porque isso a palavra de Deus nos diz. Mas, por outro lado, nós não sabemos o que Deus decretou que irá acontecer com cada um de nós no dia de amanhã. Né? A palavra de Deus não nos diz isso. A palavra de Deus não nos revela o que Deus decretou sobre as nossas vidas na semana que vem, no mês que vem, no ano que vem, na próxima década. Então, se não temos como conhecer a vontade decretiva de Deus com relação à história particular de cada um de nós, esse mundo, seria ilógico, seria irracional Deus esperar que oremos segundo a sua vontade decretiva, quando Ele mesmo não nos deu acesso aos seus decretos eternos. Então, quando nós falamos de uma oração feita segundo a vontade de Deus, nós falamos de uma oração que é feita segundo a vontade preceptiva de Deus, que é feita segundo a sua lei, que é feita segundo os seus mandamentos. Ou seja, nós não apenas podemos orar, como na verdade devemos orar por todas as coisas que a palavra de Deus afirma serem boas, desejáveis e agradáveis a Deus. Não é que nós podemos orar por aquilo que a palavra de Deus reconhece como sendo bom, desejável, agradável. Na verdade, nós devemos orar por aquelas coisas que a palavra de Deus afirma serem boas, desejáveis e agradáveis. Você quer ter filhos? Ore a Deus para que Ele te dê filhos, porque a palavra de Deus afirma que os filhos são herança do Senhor. Você quer casar? Ore para que Deus te dê uma esposa, um esposo, porque a palavra de Deus afirma que o casamento é bom, o casamento é desejável e agradável a Deus. Não fique conjecturando se de fato... Será que Deus determinou que eu vou ter filhos ou não? Não fique pensando nisso, porque Deus não te deu acesso a isso. E se Ele não te deu acesso a isso, é porque Ele não quer que você pense sobre isso. Ah, será que Deus tem um casamento para mim ou não? Será que Deus quer que eu tenha filhos ou não? Isso não compete a nós ficarmos pensando, tentar descobrir aquilo que Deus determinou. Se Deus não nos revelou, é porque Ele não quer que nós saibamos disso, é porque Ele sabe que nós não precisamos saber disso. Os decretos eternos e secretos de Deus pertencem apenas a Deus, então não se preocupe com eles. A tua preocupação deve ser apenas uma: orar segundo a vontade preceptiva de Deus.
Orar segundo a sua lei, segundo os seus mandamentos. Orar segundo aquilo que a palavra de Deus considera como sendo bom, desejável e agradável. Então, recapitulando aqui. Os filhos de Deus receberam o privilégio de se apresentarem diante dele para oferecer orações. Mas muitas vezes nós oramos de forma contrária à vontade preceptiva de Deus. E isso impede que Deus responda a tua oração, porque como Ele pode responder a tua oração quando essa oração contraria os mandamentos dEle, quando essa oração contraria a lei dEle? Como Ele vai responder uma oração que você faz se essa oração contraria a vontade dEle? E como você vai conhecer a vontade dEle se você não lê a palavra dEle? Se você não lê a palavra de Deus, se você não se assenta para ouvir a pregação da palavra de Deus, você nunca vai saber aquilo que Deus considera bom, desejável e agradável. E então você talvez até vai orar a Deus, mas Ele nunca vai te responder, porque Ele vai pensar, Deus vai considerar o seguinte: tu está me pedindo isso, mas isso contraria a minha palavra. Eu não estou, Deus pensando lá, eu não estou dizendo que isso contraria o meu decreto, porque o meu decreto eu não revelei a ti, mas a minha palavra eu revelei a ti. E você não sabe só porque você não quer saber? Além disso, muitas vezes nós não recebemos uma resposta positiva de Deus às orações que nós fazemos, porque nós pedimos com uma intenção errada. A nossa intenção é errada. Isso Tiago fala. Ele fala: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Isso pedir mal pode se referir tanto... Não, no contexto ali, é pedir com... Talvez a pessoa até esteja pedindo uma coisa correta, mas a intenção dela ao pedir aquela coisa que é correta é uma intenção errada. E o exemplo clássico que a gente poderia dar, clássico pelo menos no meio continuista, no meio pentecostal, diz respeito aos dons espirituais, especialmente aqueles dons que são citados em 1 Coríntios 12 e 14. É bom, desejável e agradável a Deus que o seu povo manifeste dons espirituais em abundância? Claro que sim, com certeza. Mas então por que muitas vezes pedimos os dons e não os recebemos? Porque pedimos com a motivação errada. Pedimos para provar alguma coisa a alguém. Pedimos para provar que nós somos tão espirituais quanto outras pessoas. Ou então, para nos tornarmos conhecidos e famosos e assim por diante. Quer dizer, a pessoa está pedindo uma coisa boa, mas a intenção dela é uma intenção errada. Como então garantir? Como nós podemos garantir que as nossas orações sejam feitas conforme a vontade preceptiva de Deus, impulsionados por uma motivação correta, obedecendo aquilo que nós vimos no provérbio anterior, conhecendo a palavra de Deus para que ela habite como anjo os nossos corações, de modo que tudo em nós seja controlado por ela, seja controlado pela sabedoria de Deus. É por essa razão que a oração dos retos, como diz esse versículo aqui, agrada a Deus e o deixa contente. A oração dos retos é o seu contentamento, porque a oração dos seus filhos, a oração dos filhos de Deus que são retos, é feita conforme a sua vontade preceptiva e tem motivações corretas. Mas os ímpios, aqueles que desprezam a Deus e a sua sabedoria, até quando eles oram, eles são abomináveis ao Senhor. A gente pensaria o contrário, né? A nossa tendência seria pensar o seguinte: fulano de tal é incrédulo, mas olha só, ele está orando pelo menos na incredulidade dele, na falta de conhecimento dele, ele está tentando buscar a Deus. Nós pensamos assim, pelo menos ele está tentando. Deus não pensa assim. Deus abomina
o sacrifício do ímpio. Deus abomina a oração do ímpio. Deus não pensa assim, pelo menos ele está tentando orar. Não, Deus abomina. E por que Deus abomina a oração dos ímpios? Por que Deus abomina a oração daqueles que o desprezam e desprezam a sabedoria? Porque eles não oram segundo a vontade preceptiva de Deus. Como eles poderiam orar segundo a vontade preceptiva de Deus? Como eles poderiam orar segundo aquilo que a palavra de Deus revela como sendo bom, agradável e desejável, se eles não conhecem a palavra de Deus e se eles desprezam a palavra de Deus? E ainda que eles orassem segundo a vontade preceptiva de Deus, num acaso, a motivação deles não poderia ser a mais errada. Porque o coração deles não foi transformado pelo Espírito Santo. E se a oração dos ímpios é abominável ao Senhor, quanto mais o seu estilo de vida ímpio e desobediente. Versículo 9. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ao que segue a justiça, ele ama. A oração do ímpio é abominável ao Senhor e o estilo de vida que o ímpio vive é abominável a Deus igualmente. Mas Deus ama os seus filhos. Deus ama aqueles que vivem o estilo de vida que é conforme a justiça revelada na Escritura. Versículo 10. Correção severa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. Se os ímpios e incrédulos, se eles não se arrependerem do seu estilo de vida pecaminoso, para então crerem em Jesus para a sua salvação, se eles não fizerem isso, eles vão receber de Deus a morte eterna. Correção severa aqui não é uma correção severa que visa ao arrependimento, mas é uma correção sem volta, é uma repreensão que vai levar à morte. Correção severa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. Se chegar nesse ponto aqui do versículo 10, não existe mais volta. Não há como fugir do juízo de Deus. Versículo 11. O inferno e a perdição estão perante o Senhor. Quanto mais os corações dos filhos dos homens. Não há como se esconder ou fugir do juízo de Deus, porque Deus conhece o coração de todas as pessoas. E assim como no versículo 3, esse provérbio nos lembra mais uma vez que Deus conhece aquilo que existe de mais íntimo em todas as pessoas. Quer dizer, se o inferno, se a perdição estão perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Não existe nada que esteja oculto aos olhos de Deus. Não existe nada que esteja oculto ao conhecimento de Deus. Então não há como fugir de Deus, não há como fugir do juízo de Deus. Para os incrédulos, isso é assustador. Versículo 12. O escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará aos sábios. Para os incrédulos, o fato de que Deus conhece tudo que existe de mais íntimo em todas as pessoas, para os incrédulos isso é assustador, porque Deus conhece o ódio e a zombaria deles, dos pecadores, contra Ele mesmo, contra Deus, que os repreende com a sua palavra. O escarnecedor não ama aquele que o repreende. Quem é que repreende o escarnecedor? Deus repreende o escarnecedor. Mas o escarnecedor não ama aquele que o repreende. Ele odeia aquele que o repreende. Deus está vendo o ódio. Deus está contemplando o ódio. Deus está contemplando a zombaria deles contra Ele mesmo. Deus é testemunha de como os incrédulos recusam a sabedoria dele, que se mostra de forma prática na vida dos seus filhos.
O escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará aos sábios. Quem são os sábios aqui? Os sábios são os filhos de Deus, são aqueles que vivem segundo a sabedoria de Deus. O escarnecedor, ele não ama aquele que o repreende, não ama a Deus, e ele nem se achega aos filhos de Deus para aprender a sabedoria de Deus. E Deus está vendo tudo isso. Deus está contemplando tudo isso. Mas se a onisciência de Deus é assustadora para os incrédulos, ela é consoladora para os filhos de Deus que sofrem com dores interiores que ninguém além de Deus consegue compreender. Versículo 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. À primeira vista, a resposta para as dores internas que fazem sofrer os filhos de Deus é a solução final dos seus problemas, que é a resposta positiva de Deus às suas orações, as orações que eles fazem. Mas não é da vontade de Deus que os seus filhos fiquem sofrendo enquanto esperam a resposta dele às suas orações. Porque imagina só, eu penso que eu deveria receber tal coisa. E enquanto eu não recebo tal coisa, eu estou sofrendo. E digamos que Deus até vai me dar aquilo que eu gostaria que Ele me desse, mas Ele vai levar 2, 3, 5 anos. Quer dizer, eu vou ficar desses 2, 3, 5 anos com o coração triste, esperando que Deus me dê aquilo que Ele vai me dar. Não é da vontade de Deus que isso aconteça. Não é da vontade de Deus que os seus filhos fiquem sofrendo enquanto esperam a resposta dele às orações que são feitas. A vontade de Deus é que os corações dos seus filhos estejam repletos de alegria, mesmo enquanto os seus problemas não são solucionados e nem as suas orações respondidas. Mas como isso é possível? Versículo 14. O coração entendido buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia. Como é possível que os filhos de Deus estejam repletos de alegria, mesmo enquanto os seus problemas não são solucionados, mesmo enquanto as suas orações não são respondidas? Buscando entender cada vez mais a palavra de Deus, para que possamos conhecer melhor a Deus e a nós mesmos. E assim aprendamos a usar a verdade de Deus contra as tristezas que nos assaltam. Dessa forma, repetindo aquilo que nós afirmamos no versículo 4, nós aprenderemos a falar a nós mesmos a palavra de Deus. E isso vai alimentar a nossa fé, a nossa confiança, esperança e alegria. Mas quando nós ignoramos a palavra de Deus, nós nos tornamos semelhantes aos tolos. E nós alimentamos as nossas almas com a mesma insensatez deles. O coração entendido buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacenta, se alimenta de estultícia. Quando ignoramos a palavra de Deus, nós nos tornamos semelhantes aos incrédulos. Porque eles também ignoram a palavra de Deus. E então nós alimentamos as nossas almas com a mesma insensatez deles. Qual é o melhor? Esperar a solução de Deus com o espírito abatido ou com o coração alegre? Com o coração alegre. Versículo 15. Todos os dias do oprimido são maus, mas o coração alegre é um banquete contínuo. Não é apenas possível, mas com certeza é desejável, é bom e é agradável a Deus que os seus filhos enfrentem as tribulações dessa vida com o coração alegre e não com o espírito abatido.
Porque a verdade é o seguinte: se nós permanecermos muito tempo com o coração abatido, a nossa fé, a nossa confiança e a nossa esperança irão de mal a pior. Vão definhar cada vez mais. E o período de prova e tribulação pelo qual estamos passando não vai produzir em nós aquilo que Deus intentou, que era exatamente fortalecimento da nossa fé, da nossa confiança e da nossa esperança. E daí adivinha só o que vai acontecer. O que acontece na escola quando você não consegue atingir a média? Às vezes o professor vai te dar uma segunda chance, né? Mas essa segunda chance é uma segunda prova que você vai ter que fazer. Da mesma forma na vida espiritual. Todos nós somos provados, todos nós enfrentamos tribulações, e a tribulação, a prova de Deus nas nossas vidas, é para que a nossa fé, a nossa esperança e a nossa confiança nele sejam fortificados. Só que se isso não acontece conosco, a gente vai ter que sofrer mais. A gente vai ter que passar por uma outra prova para ver se a gente é aprovado dessa vez. Para ver se dessa vez a nossa fé de fato é fortificada. Para ver se dessa vez de fato a nossa esperança, a nossa confiança em Deus é de fato edificada, fortalecida. Se nós permanecermos muito tempo com o coração abatido, nosso sofrimento vai só se prolongar. Porque a gente vai ter que passar por outra prova e por outra prova depois e assim por diante. Uma outra coisa que nós devemos estar conscientes é o seguinte: é necessário que nós lutemos com os nossos corações para que experimentemos a alegria de Deus em meio às tribulações e provas, porque não é uma coisa natural em nós estarmos alegres no meio do sofrimento. Não é natural em nós isso. Então é necessário que nós lutemos para que isso ocorra. Essa alegria é o resultado do exercício contínuo de permanecermos firmes e com fé, esperança e confiança nas promessas de Deus e no seu bom propósito para nós. Versículos 16 e 17. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é a comida de hortaliça onde há amor do que o boi cevado e com ele ódio. Nós devemos aprender a ser como Paulo. Nós devemos ser como Paulo. Paulo estava satisfeito com aquilo que ele tinha. Nós devemos aprender a estarmos satisfeitos com aquilo que nós temos, ainda que aquilo que nós temos não seja exatamente aquilo que nós quereríamos ter. Que é o que esses versículos aqui, 16 e 17, nos afirmam. Quando Paulo escreveu o seguinte: posso todas as coisas naquele que me fortalece, Paulo não estava querendo dizer que ele tinha a capacidade de fazer qualquer coisa que lhe desse vontade. Ele não estava dizendo, eu posso fazer todas as coisas naquele que me fortalece. Ele não estava dizendo que ele tinha capacidade de fazer tudo aquilo que ele tivesse vontade de fazer. Não é isso que ele quis dizer. O que ele quis dizer é o seguinte, olha só, voltando um versículo aqui, ó. Sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo está falando de sempre estar contente e preparado para enfrentar a situação do momento.
Especialmente quando a situação do momento não é do agrado, não é do nosso agrado. Ninguém quer ter poucos bens, né? Todos nós queremos ter muitos bens. Mas como afirma o versículo 16, é melhor ter poucos bens no temor do Senhor do que ter muitos bens e junto com esses bens ter também a inquietação de alma. Ninguém quer comer apenas hortaliças, né? Pelo menos não aqueles que não são veganos ou vegetarianos, né? Ninguém quer comer apenas hortaliças, mas é melhor se tornar um vegano pela força das circunstâncias, porque a pessoa não tem dinheiro para comprar carne, ela só tem dinheiro para comprar legumes. É melhor se tornar um vegano pela força das circunstâncias e ter amor do que poder comer livremente de qualquer carne que a pessoa possa desejar, mas experimentar o ódio junto com a carne. E o mesmo nós poderíamos repetir com relação às diferentes provas e tribulações que cada um de nós enfrenta. Se você não aprender a estar contente e satisfeito com aquilo que você tem, ainda que aquilo que você tem não é aquilo que você deseja ter, se você não aprender a estar contente e satisfeito com o que você tem, você jamais estará qualificado para receber de Deus aquilo que você deseja. Por quê? Porque o descontentamento destrói a fé. Se eu não consigo estar contente com aquilo que Deus me deu, ainda que aquilo que Deus me deu não seja aquilo que eu gostaria de ter, se eu não consigo estar contente com aquilo que Deus me deu, esse meu descontentamento vai destruir a minha fé em Deus. E Deus não recompensa aqueles que por sua falta de fé não o buscam. Porque quando a fé de alguém é destruída, essa pessoa não buscará a Deus, né? Por que ela vai buscar a Deus? Ela não crê que Deus seja capaz de responder às suas orações? É necessário que nós nos aproximemos de Deus com fé, crendo que Ele recompensa aqueles que o buscam. Isso é uma citação de Hebreus 11. E essa fé, ela é mantida e edificada quando, em meio às provas e tribulações, nós manifestamos o mesmo contentamento de Paulo, lá em Filipenses, e o mesmo contentamento aqui dos versículos 16 e 17. É melhor ter poucos bens no temor do Senhor do que ter muitos bens junto com a inquietação de alma. É melhor se tornar um vegano por força das circunstâncias, por não ter dinheiro para comprar carne, do que poder comer qualquer tipo de carne e experimentar o ódio. E essa fé que é fortalecida no contentamento, ela se mostra contente mesmo em meio às provas e tribulações. Essa fé, ela se mostra ativa de várias formas, dentre elas a pacificação e o trabalho contínuo e honesto, versículos 18 e 19. O homem iracundo suscita contendas, mas o que tarda em irar-se apaziguará a luta. Versículo 19. O caminho do preguiçoso é cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é bem aplanada. Enquanto que os ímpios usam o seu sofrimento para justificar a sua ira e assim suscitar brigas e confusões e discussões, e nós conhecemos pessoas assim, né? Acho que todos nós conhecemos pessoas que usam o seu sofrimento para justificar a sua ira. Enquanto que os ímpios usam o seu sofrimento para justificar a sua ira e assim suscitar brigas e discussões, o Filho de Deus modera a sua ira para que possa trazer paz e reconciliação a todas as pessoas. Enquanto que o preguiçoso se deixa dominar pelo sofrimento enfrentado,
o que apenas aumenta o seu sofrimento. O Filho de Deus trabalha de forma honesta e contínua, mesmo no meio do sofrimento. Um dos salmos fala acerca daqueles que saem para plantar a terra chorando. O Filho de Deus não permite que o sofrimento o segure. O Filho de Deus não permite que o sofrimento alimente aquela preguiça que existe em cada um de nós, porque a preguiça habita em cada um de nós. Uns de nós somos mais preguiçosos do que os outros, mas a preguiça habita em cada um de nós. E o sofrimento, ele tende a aumentar essa preguiça. Mas o Filho de Deus não permite isso. O ímpio permite. O ímpio pensa, não vale a pena mesmo, porque olha, eu estou sofrendo, eu tento fazer as coisas e o meu sofrimento aumenta, não vale a pena fazer. O Filho de Deus não, o Filho de Deus, ele vai trabalhar, ele vai fazer aquilo que ele deve fazer, mesmo que ele faça em meio às lágrimas. Mas ele vai fazer. O Filho de Deus trabalha de forma honesta e contínua. E por esse trabalho, que é feito com fé na providência de Deus, a dor do sofrimento, ela é aliviada. E as circunstâncias difíceis são mais facilmente suportadas. Versículo 19, de novo. O caminho do preguiçoso é cercado de espinhos, mas a vereda dos retos, que não são preguiçosos, é bem aplanada. Quer dizer, o caminho até pode ser difícil, mas ele vai sendo aplanado aos poucos. A dor do sofrimento vai ser aliviada, as circunstâncias difíceis serão mais facilmente suportadas. Versículos 20, 21, 22 e 23. Perceba como esses versículos falam de alegria. Olha só. O filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. Versículo 21. A estultícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem entendido anda retamente. No versículo 22 não aparece alegria, tá? Quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Aí no versículo 23 aparece de novo alegria. O homem se alegra em responder bem, e quão boa é a palavra dita a seu tempo. A alegria que tanto esperamos, ela está nas coisas simples da vida. Que mesmo sendo simples, demonstram quão sábia, justa e desejável é a sabedoria de Deus. Para os filhos de Deus, que são pais, não deveria existir maior alegria do que ver os seus filhos agindo e vivendo de acordo com a sabedoria de Deus. O filho sábio alegra seu pai. Para os filhos de Deus que são pais, não deveria existir maior alegria do que ver os seus filhos agindo e vivendo de acordo com a sabedoria de Deus. Para aqueles que ainda não são pais, prepare-se espiritualmente para que você saiba como ensinar a sabedoria de Deus aos seus filhos por meio de palavras e de um exemplo de vida justo. Prepare-se agora para a alegria. Prepare-se agora em meio ao sofrimento para que no futuro os teus filhos te tragam alegria à medida em que eles vivem de acordo com a sabedoria de Deus. A alegria que nós tanto esperamos está nas coisas simples da vida. Versículo 21. A estultícia é a alegria para o que carece de entendimento, mas o homem entendido anda retamente. Os insensatos se alegram nas suas tolices e rebeldias, mas o Filho de Deus, que entende tanto a Deus quanto a si mesmo, ele se alegra em ser cada vez mais ensinado por Deus a ser sábio. Versículo 22. O Filho de Deus se alegra com a sabedoria de Deus, pois sabe que é apenas por meio dela que os seus planos, que concordam com a vontade preceptiva de Deus, poderão ser concretizados. Versículo 23. E então, sendo cada vez mais sábio, o Filho de Deus estará preparado para dar uma boa palavra, uma palavra reconfortante ao que sofre, e isso trará alegria tanto àquele que sofre e ouve a palavra boa, quanto àquele que fala a palavra boa.
Versículo 24. Para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno embaixo. O estilo de vida vivido pelo Filho de Deus, marcado pela sua obediência à sabedoria do seu Pai, tem como destino a vida eterna, para que ele seja salvo da condenação eterna. E no seu juízo contra os ímpios e incrédulos, Deus destruirá eternamente a família dos soberbos. Versículo 25. O Senhor desarraiga a casa dos soberbos, mas estabelece o termo da viúva. No juízo de Deus contra os incrédulos, contra os ímpios, Deus destrói eternamente as suas famílias, mas estabelece eternamente os fracos e oprimidos que nele confiam e esperam. Aqui é tratado da viúva, porque no mundo antigo não poderia haver alguém mais necessitado do que uma viúva. Porque na época não havia previdência social, né? Não havia pensão por morte. A mulher se tornava viúva, quem é que poderia sustentá-la? Então aqui Deus fala acerca dos soberbos, daqueles que conquistam tudo o que conquistam pela força da sua soberba, pelo pecado, pelo crime. O Senhor desarraiga a casa, a família dos soberbos, mas estabelece o termo da viúva. Deus estabelecerá eternamente os fracos e oprimidos que nele confiam e nele esperam. Mas por que isso? Por que Deus vai destruir as famílias dos soberbos, ímpios e pecadores? Versículo 26. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal, mas as palavras dos puros são aprazíveis. Deus destruirá a família dos ímpios, porque Deus abomina até mesmo os pensamentos daqueles que são maus. Deus abomina até mesmo os pensamentos daqueles que rejeitam a sua sabedoria, e quanto mais então as suas obras más. Mas Deus ama e tem prazer nas palavras dos seus filhos, que falam segundo a sabedoria que Ele lhes ensinou como Pai Celestial que Ele é. É por isso que aquele que age sempre motivado pela avareza e pelo amor ao dinheiro, essa pessoa acabará levando a sua família à ruína. Versículo 27. O que agir com avareza perturba a sua casa, perturba a sua família. Por quê? Porque ele está agindo de acordo com aquilo que é abominável a Deus, e Deus julgará os soberbos. Deus destruirá a família dos soberbos. O que age com avareza perturba a sua família, porque coloca a sua família debaixo do justo juízo de Deus. Mas os filhos de Deus, que não se vendem, aqui, quando fala aquele que odeia presentes, não é quando nós estivermos de aniversário e alguém nos der algum presente, a gente vai odiar o presente dado, a gente vai dizer, não, eu não quero presente nenhum. Não, aqui odiar presentes é odiar o suborno. A pessoa que odeia presentes, sempre quando a palavra de Deus fala de odiar presentes, é a pessoa que odeia o suborno, é a pessoa que não se vende por dinheiro ou por qualquer outra coisa. Então, enquanto que aqueles que em tudo que fazem são motivados pela avareza e pelo amor ao dinheiro, enquanto essas pessoas colocam as suas famílias debaixo do juízo de Deus e por isso mesmo arruinam as suas famílias, os filhos de Deus, que não se vendem nem por pouco e nem por muito, os filhos de Deus viverão eternamente com Deus. Versículo 28. O coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios jorra coisas más. É por considerar a justiça e o juízo de Deus que os seus filhos não se apressam a responder. O filho de Deus, ele não se apressa a responder quando ele não sabe a resposta. Quando o filho de Deus tem alguma dúvida,
ele deixa para responder mais tarde. Ele prefere primeiro meditar na palavra de Deus, ele prefere primeiro pesquisar a palavra de Deus para ver aquilo que a palavra de Deus afirma, para que então ele possa responder a questão que lhe é feita, ou então responder aos problemas que estão se apresentando na sua vida. Mas os ímpios, como os ímpios não se importam com a sabedoria de Deus, o coração deles e as suas palavras são dominados e controlados pelo pecado e pela maldade que tanto amam. Por isso mesmo, eles respondem de qualquer forma. Por isso, o Senhor fecha os seus ouvidos quando os ímpios oram, mas tem prazer em escutar e responder à oração dos seus filhos justos. Versículo 29. O Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos escutará. Quando afirma aqui que o Senhor está longe dos ímpios, não é que o Senhor não observa os ímpios. O estar longe aqui se refere à recusa de Deus em ouvir a oração dos ímpios. O Senhor está longe dos ímpios no sentido de que o Senhor não se aproxima dos ímpios para abençoá-los. O Senhor somente se aproxima dos ímpios para amaldiçoá-los. Deus fecha os seus ouvidos quando os ímpios oram. Ele está longe dos ímpios. Mas a oração dos justos, ele vai escutar. Ele vai responder. A presença constante de Deus junto aos seus filhos e a sua disposição em ouvir e responder às nossas orações deve ser uma luz que alegra os nossos corações e a boa notícia que nos fortalece. Versículo 30. A luz dos olhos alegra o coração, a boa notícia fortalece os ossos. Versículo 31. Os ouvidos que atendem à repreensão da vida, a repreensão que a vida faz, farão a sua morada no meio dos sábios. É com essa esperança que os filhos de Deus, eles sempre devem estar dispostos a ouvir a repreensão da vida eterna, que Jesus nos faz. Jesus é a vida eterna. Para que então possam morar eternamente com os sábios, eternamente com Deus e o resto dos seus filhos. Versículo 32. O que rejeita a instrução menospreza a própria alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. Aquele que rejeita a instrução menospreza a sua alma exatamente porque está colocando a sua alma debaixo do juízo de Deus. Mas aquele que recebe as repreensões de Deus, essas pessoas, os filhos dele, que recebem a repreensão de Deus, são feitos cada vez mais sábios. O temor do Senhor, versículo 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. Antes da honra vai a humildade. O temor do Senhor nos ensina a sabedoria de Deus. E por isso mesmo nós nos humilhamos nesse mundo. Nós nos permitimos muitas vezes sermos humilhados nesse mundo, para que na vida eterna nós sejamos exaltados pelo próprio Deus. A presença de Deus está constantemente conosco, para nos ajudar nas dificuldades e ouvir e responder às nossas orações. Então, viva como um filho de Deus na presença de Deus. Não haja como você fazia quando era criança, quando você somente fazia aquilo que era certo, quando você sabia que tinha outras pessoas te observando. Não faça assim. Porque mesmo quando você está sozinho, você não está sozinho. Você nunca está sozinho. Então, viva como um filho de Deus
na presença de Deus. Viva de acordo com a sabedoria de Deus, porque Deus está com você e conhece tudo a teu respeito. Deus conhece as tuas falhas, Deus conhece as tuas fragilidades, Deus conhece os teus sofrimentos, as tuas dores e tudo mais. Então confie nele para vencer em todas essas coisas e obedecer a ele. Viva de acordo com a sabedoria de Deus, pois Deus está com você e conhece tudo a teu respeito. Amém.